Fala galera, a gente está partindo agora aqui para o nosso módulo 2. Esse é um módulo muito especial que eu estou montando para vocês. Por quê? A gente vai estar mexendo agora é, na fronteira do que a gente tem de mais atual no mercado. Então a gente vai estar mexendo, né, vai estar explorando a ferramenta chamada Antigravity, que ela é uma ferramenta feita pelo Google. Ela é uma versão do VS Code mais atualizada. Essa primeira aula aqui é uma aula de introdução, eu vou estar mostrando para vocês por que a gente está escolhendo essa ferramenta, qual é o motivo específico de a gente escolher ela e por que ela é tão completa hoje. Lembrando também que lembra com que eu falei com vocês que teria nessa ferramenta, né, o poder de fazer códigos em JSON para N8N, ela também faz. É, eu acredito que vai ser algo que vai realmente mudar o estilo e o modo de trabalho de vocês. Hoje é uma ferramenta interna que a gente usa aqui dentro da Disctech para codar, para documentar, para fazer análise. Então, assim, a gente vai estar literalmente na fronteira do que a gente tem mais atual no mercado. Ela é uma ferramenta, entre aspas, concorrente direto do Codex e do Cloud Code feito pelo Anthropic, certo? E o Codex é da OpenAI. E qual é o diferencial, né, do Antigravity do Google? Vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui mais para o meio e aumento mais um pouco para não ficar tão pequeno. Qual a diferença dessa ferramenta do Google? Esse Antigravity, né, ele é um IDE completo. Então a gente consegue ali fazer front-end e back-end com React, com JS, com TypeScript, com Java, com Python. A gente consegue também usar, né, o banco de dados do Firestore, que é um banco de dados nativo do próprio Google também. Então é muito mais fácil as integrações de alguns MVPs que a gente quer realizar com o banco de dados do cliente, certo? A gente consegue também utilizar o Google Cloud Functions, né, que é como se fosse o painel de controle do Google, de forma tudo sob medida, tudo sob controle, a gente consegue saber os valores que estão sendo gastos. Eles têm uma cota de MVP que é bastante alta, então se você fizer um MVP para sua própria empresa, né, você não vai ter gasto nenhum, né? Então eles começam a cobrar somente quando você começa a vender. É como aquele go to use, né? É pay to use, na verdade. Você só vai pagar depois de usar. E eles também, né, têm um ecossistema nativo ali de conectar a API do cloud. É um ecossistema bastante completo, certo? Eu não vou me alongar muito, vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente vai instalar ele. Mas eu quero que vocês entendam que a gente vai entrar nesse ecossistema do Google por ser um ecossistema seguro, ser um ecossistema escalável, ser um ecossistema barato, e ser um ecossistema que está disseminado no mercado, né? Basicamente, hoje o Google é a commodity da internet. Os caras têm acesso a tudo, os caras têm controle de tudo, têm acesso às melhores informações, então a gente usar esse ecossistema deles é o que está mais dando certo para a gente aqui na Disctech, e eu acredito que vai dar certo para vocês também, beleza? Então, gente, já, por exemplo, o que é que a gente tinha de dificuldade aqui com o cliente? A gente estava implantando uma automação e no meio da implantação a gente encontrava um bug. Então a gente tinha que ir lá, mapear esse bug novo, voltar para o laboratório, é, realizar o processo de manutenção, né, consertar o bug, testar e voltar. Hoje, com o Antigravity, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Então, vocês vão perceber que o mercado em si ele vai estar subindo a régua. Né? As pessoas vão estar percebendo que a gente consegue entregar mais com menos, realizar mais ações com menos recursos, entre aspas. Então o mercado vai estar te cobrando cada vez mais por essa aceleração, beleza? O que é que a gente precisa se atentar aqui, né? A gente vai fazer o quê? Já mostrei para vocês aqui a arquitetura, então a gente tem ali o PyStack de alta performance completa, front, back, banco de dados, tem a estrutura do Google Cloud Functions, né? E o ecossistema nativo de outras APIs, de outras IAs que a gente pode conectar sem nenhum problema. Então, o que vai fazer? Vai descer aqui no Google, né? Colocar Antigravity, download. A gente vai no link oficial do Google e aqui a gente vai ter o Windows x64. O ARM64 é para processador Snapdragon, né? Como a gente está usando Intel ou AMD, que geralmente é o que a gente usa em notebooks, a gente vai colocar o x64.
Quem tiver utilizando o macOS também, ele tem a versão do macOS. Quem tiver utilizando o Linux, ele tem a versão do Linux. Quem tiver utilizando notebooks que tem processadores Snapdragon, ele também tem a versão para processadores Snapdragon, beleza? Que é esse ARM64. Eu já fiz o download aqui, vocês vão clicar, salvar. Eu já fiz o download aqui para adiantar nosso processo, né? Então ele já está baixado aqui. Eu vou mostrar para vocês o processo de instalação, que é bem simples, beleza? A gente vai vir aqui, executar. Deixa eu colocar um pouquinho a nossa câmera para o lado. E a gente agora vai executar a instalação do Antigravity. E na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês a ambientação, beleza? A gente vai vir naquele padrão, né? Eu aceito, concordo, avançar, criar na área de trabalho, correto, adicionar a ação do abrir o Antigravity ao menu de contexto para quem quiser, né? Deixar aqui embaixo. Eu particularmente gosto, então eu deixo. Registre o Antigravity como editor, beleza. A gente vai só deixar aqui no padrão. E a gente vai instalar. Eu vou aproveitar que meu computador já tem instalado, mas como eu baixei uma versão recente, né? Essa versão a gente acabou de baixar, eu vou aproveitar para fazer o processo de atualização do Antigravity, beleza? Então ele vai fazer a instalação aqui do Antigravity, né? Ele pediu para fechar algumas coisas que estavam abertas, então eu vou estar fechando algumas coisas que estão abertas aqui para não puxar tanta memória. Tem algumas coisas aqui que pesam, né? O Docker que a gente está usando para um cliente. Esse aqui eu não estou usando agora. Eles colocam lá que o requisito é básico, mas pelo menos tem que ter 8 GB de memória RAM aqui para a gente estar utilizando o anti-gravity de forma lisa, né? Para que ele não fique dando aquelas travadas, porque querendo ou não, ele utiliza a memória interna do computador também para fazer algumas pesquisas, né? Para fazer os recursos internos do próprio IDE. Vamos ver se ele vai instalar aqui com o OBS aberto. Se ele não instalar, a gente fecha rapidinho o OBS e o reto não. Ele está instalando, né? Criando diretórios. Então, pessoal, esse anti-gravity é o que a gente tem mais atualizado no mercado hoje. Um ecossistema completo. Vocês vão conseguir. Ah, o Docker tá abrindo sozinho, né? Porque a gente colocou isso na opção do cliente. É, Vocês vão conseguir criar aplicativos de forma bastante fluida. Claro que a gente não vai ter aqui uma coisa que vai fazer por si só. A gente precisa ter, por isso que eu falo com vocês, né? Que a aula do N8N é importante, porque a gente precisa ter a lógica. A lógica de negócio, as regras, é, os parâmetros de segurança, né? Tudo isso a gente precisa lapidar para que a gente consiga criar um ecossistema para o cliente, consiga criar um ambiente para o cliente de certa forma seguro. Lucas, vai ser 100% seguro? Nenhum sistema é seguro, né? Nem feito por dev na mão é seguro. Lógico que feito na mão, né, linha por linha, que hoje não se existe mais isso, o dev ele tem um domínio total do que ele foi, do que foi realizado, as regras, as funções, as classes que ele criou, beleza? Então, o que é que a gente faz aqui na Disctech hoje? A gente, basicamente, quando a gente mapeia um processo do cliente de automação, o mapeamento da regra de negócio do cliente é feito todo em modo legado, né? Então, os meninos vão acompanhando ali a criação do código do Python, linha por linha, beleza? Já quando a gente está no processo de manutenção, já quando a gente está no processo de implantação, com a documentação completa no GitHub, e essa automação já está rodando, o sistema já está rodando, o cliente já está se habituando, nossa equipe já pegou também as regras de negócio, aí a gente insere o anti-gravity e pau viola, né? A gente não pode ficar perdendo tempo. Se eu tenho uma ferramenta que eu consigo entregar uma resolução de um bug em 2, 3 horas, sendo que eu ia demorar 4 dias para fazer, não faz sentido eu estar ali 4 dias batendo cabeça com um bug que poderia ser resolvido em 2, 3 horas, né? Claro que esse bug ele é validado pelo nosso desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, na hora que está fazendo a manutenção, está fazendo o processo de criação, ele vai validando as regras e o modo de pensar que a IA está construindo aquele código, aquela automação, aquele size, aquele sistema, beleza? Então, é aquilo que eu falo dentro das nossas palestras, né? A gente coloca o humano dentro desse loop. A IA cria, ela revisa, ela valida, mas o humano,
ele está integrado dentro do Loop também para validar de forma visual, de forma de regras de negócio, se tudo aquilo que foi criado está realmente dentro da realidade ou dentro do escopo do projeto que o cliente acertou com vocês, beleza? Então o Antigravity vai fazer a instalação aqui, né? Ele demora mais ou menos aí uns 5 minutinhos. E na próxima aula eu tá mostrando para vocês como é que vocês vão estar utilizando a plataforma e tá ambientando vocês com a plataforma, beleza? Não tem mais nada de novo aqui, ele vai instalar de forma automática e aí ele vai pedir para abrir, certo? Essa aula aqui não é uma aula de introdução, então é bastante rapidinho. Eu falo ali um pouquinho da teoria, mostro onde vocês vão fazer a instalação e aí depois, nas próximas aulas, a gente já vai para a parte prática, né? O curso é inteiramente prático, em um processo bem básico, como vocês podem ver. Não estou puxando aqui nada avançado, então é um processo bem básico. E aproveitem as lives que a gente faz mensalmente. O pessoal que está entrando agora, aproveite as lives que a gente faz mensalmente, porque a live é um momento em que a gente vai ter uma discussão mais aberta, em que a gente vai estar trocando aquelas figurinhas do dia a dia, como é que tá as automações, né? Onde que tá os problemas, onde é que tá os gargalos. Então ali é a forma real que a gente vai estar se conectando. O grupo no WhatsApp é legal, mas ele acaba sendo um pouco frio, né? Então a live ali é um momento ideal para você estar compartilhando as dores, compartilhando que processo vocês estão, qual dificuldade vocês estão enfrentando, quais barreiras vocês estão enfrentando, que aí sim a gente vai conseguir ajudar de forma mais precisa. Beleza? Então o Antigravity vai acabar a finalização aqui. A instalação, na verdade, né? E aí a gente vai, no próximo módulo, fazer o processo de ambientação. E vocês vão gostar bastante, porque é uma ferramenta top, 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 top. Quem começa a usar não para mais, tá? Ele finalizou, ele vai pedir para iniciar, e na próxima aula a gente já vai estar aqui ambientando esse Antigravity para vocês.